Olá, que bom poder estar com você novamente. Estou muito feliz em poder compartilhar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida e ela produz vida, cura e libertação. Eu creio que a palavra de Deus é uma herança maravilhosa que o Senhor Deus deixou para nós como igreja. Se eu e você meditarmos na palavra dia a dia, certamente seremos curados, libertos, transformados e poderemos viver o melhor de Deus. Vamos começar um novo tema. Nós vamos estar falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Vão ser vários vídeos falando do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo. Hoje eu queria fazer a abertura dizendo sobre o fluir do Espírito Santo. Tem um texto de Davi, Salmo 51:11, que ele diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele não viveu, na mesma época que nós. Na época de Davi, nós não estávamos na graça. O Senhor Jesus ainda não tinha vindo, não tinha morrido, não tinha pago o preço pelos nossos pecados e ainda não tinha enviado o Consolador. Mas mesmo assim, Davi, sabedor da importância do Espírito Santo em sua vida, ele clama a Deus: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Se ele pediu isso, é que possivelmente poderia ser retirado. Onde eu quero chegar com isso? Nós estamos vivendo a época da igreja, a temporada da graça. O momento que o Espírito Santo, segundo Joel, pode estar sobre toda a carne, servo, serva, homem, mulher, sobre todos o Espírito Santo pode estar. Mas o que tem acontecido com muitos de nós? Tem um texto bíblico, em Gênesis 41:38, que fala dessa importância. E como é importante para mim e para você como igreja ter o fluir do Espírito Santo. Olha o que diz Gênesis 41:38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como esse, em que age o Espírito de Deus? Até mesmo Faraó, que não tinha nada a ver com Deus, percebeu a diferença de alguém cheio do Espírito Santo e de alguém sem o Espírito Santo. A palavra de Deus também diz, e eu quero te convidar a prestar atenção, ler e buscar isso para a tua vida. Atos 7:51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. O que esse texto está dizendo? Davi, ele reconhece a importância do Espírito Santo em sua vida. Ele não estava na época da graça, a época da plenitude de Deus sobre a terra, através da igreja, pela vitória gloriosa de Jesus. Lembra disso? Para o Espírito Santo estar aqui, foi Jesus que enviou. Jesus disse assim: é necessário que eu vá para que ele possa vir, para que meu Pai possa enviar o Consolador. E agora o que eu estou dizendo para você? Davi sabia da importância. Infelizmente, muitos que amam Jesus, amam a palavra, por causa de erros, por causa de talvez dureza de coração, muitos resistem ao fluir do Espírito Santo. A igreja sem o Espírito Santo, verdadeiramente, por mais consagrada e santa que ela possa tentar ser, ela não é uma igreja plena. Eu quero fazer uma afirmação para você. Todos nós fomos selados, quando entregamos nossa vida a Cristo, fomos selados e marcados pelo Espírito Santo, mas todos nós precisamos do seu poder. Por que precisamos do seu poder? Porque a palavra diz em Atos 4:8, Atos 4:31, você pode fazer essa leitura, que quando o Espírito Santo está na nossa vida, nós ganhamos autoridade para ensinar e pregar o Evangelho. A palavra diz em Atos 10:38, que quando o Espírito Santo está sobre a nossa vida, quando o Espírito Santo age sobre nós, nós ganhamos poder e autoridade para curar, para libertar. A palavra de Deus diz em Atos 13, de 9 a 11, que quando o Espírito Santo, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo está sobre nós, a palavra de Deus diz lá em Atos 13, de 9 a 11, que nós temos autoridade para destruir as obras do diabo. E são tantas coisas. Uma delas, para mim, uma das mais importantes, eu quero ler 1 Coríntios 12:3. Portanto, vos quero fazer compreender
que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema ou maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Olha o que esse texto está dizendo. Para eu ter uma visão clara, um entendimento pleno, perfeito de quem é Jesus, eu preciso do Espírito Santo. Queridos, o convencimento intelectual, ele é limitado. Nós precisamos fluir espiritualmente. E o Espírito Santo é o Consolador, é a vida, é o derramar de Deus sobre a vida do homem. O texto que nós lemos falam que aqueles que são duros de coração resistem a Ele. E o que quero falar hoje é do fluir. Se abra. Pergunte para Deus se o que eu estou falando é verdade. Busque Ele no seu aposento e clame. Fala, Deus, se o Teu Espírito Santo é real, me dá uma experiência com Ele. Permita que eu entenda, que eu receba. Por quê? Porque, queridos, a palavra diz em Judas, versículo 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Olha o que esse texto está dizendo, que nós edificamos a nossa fé quando oramos no Espírito Santo. Mas e se o Espírito Santo não está na nossa vida? E se o Espírito Santo não está fluindo na nossa história? Sabe, eu quero ir para a conclusão, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Atos capítulo 19. Tem uma história extraordinária, eu preciso ler essa história. Atos 19, 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados? E eles lhe disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam em línguas e profetizavam. Veja, eu estou falando do fluir do Espírito Santo, Davi valorizou isso, mas existem pessoas duras de coração que resistem ao Espírito Santo. Queridos, a palavra de Deus é a verdade, é uma história aqui. Se você ler o capítulo 18, você vai descobrir que Paulo era um conhecedor das Escrituras, um homem eloquente, um homem tremendo. Mas veja, Paulo percebeu que o ministério daqueles discípulos não era pleno, porque eles não tinham o Espírito Santo. Uma igreja que não recebe o fluir do Espírito Santo, ela não é plena. A nossa fé pode curar, a nossa fé pode fazer grandes coisas, mas Deus tem mais. Deus quer abençoar ainda mais a sua vida. O Espírito Santo nos convence do pecado, ou seja, podemos buscar mais santidade. O Espírito Santo nos leva a Deus, ou seja, nós podemos viver ainda mais perto do Senhor. O Espírito Santo nos capacita com poder, ou seja, podemos destruir as obras do diabo, podemos curar, fazer milagres. Eu acho, isso é um achismo meu sobre a minha vida, eu acho que eu preciso conhecer o Espírito Santo cada dia mais, cada vez mais, eu preciso mais dele. Temos visto milagres, temos visto coisas lindas acontecer, cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar, AIDS desaparecer, câncer desaparecer, desempregado ter emprego, casamentos serem restaurados. Temos visto coisas tremendas aqui na comunidade, mas eu sei que Deus tem mais. Por isso eu e você temos que buscar mais e mais o Espírito Santo. Quero concluir minha ministração dizendo: será que eu e você não estamos caminhando como a igreja ali na Ásia estava? Se você ler o texto, Paulo tomou aqueles homens, batizou aqueles homens com o Espírito Santo, e a Bíblia diz que toda a Ásia conheceu o Evangelho. Eu quero te incentivar, busque o fluir do Espírito Santo. Não aceite uma vida somente de conhecimento bíblico, por mais lindo e importante que seja. Eu incentivo, leia a Bíblia, mas busque mais do Espírito Santo. Quanto mais do Espírito Santo eu e você tivermos, certamente mais frutos teremos. Minha oração, levanta as minhas mãos, e minha oração é que você, ao assistir esse vídeo, possa ser cheio do Espírito Santo agora. Que a promessa de Deus dada no livro do profeta Joel possa se cumprir na tua vida agora. Que naquela festa de Pentecostes que aconteceu em Atos 2 aconteça com você agora. Que o Espírito Santo encha a tua vida, a tua casa, a tua família. E que você viva uma temporada
fluindo no Espírito Santo. Deus te abençoe muito. Por favor, nos ajude a divulgar o Evangelho. Curta, compartilhe e comente nossos vídeos, tá bom? Deus abençoe.